Salve, salve a todas, todos presentes. Bem-vindos ao nosso terceiro encontro da disciplina Internacionalização de Negócios na Era Digital, do nosso curso de MBA da Uniftec. Cá estou eu mais uma vez, professor Fábio Capec. Desejo a todos muito boas-vindas neste momento tão importante da nossa pós-graduação. Então, hoje nós estamos aí começando a terceiro encontro, terceira aula, num total de 6, meia dúzia. E lembrando que a cada aula a gente tem já combinado, né, desde a primeira, um formato de produção da seguinte maneira: a gente começa trabalhando as competências previstas, dosadas para aquele momento, e na própria aula eu já passo para vocês as atividades que serão alvo de avaliação correlatas daquele dia. Então, se nós já tivemos 2 aulas completas, vocês já tiveram 2 momentos, 2 aulas em que nós produzimos conhecimento, discutimos, debatemos, somamos, crescemos o bolo e, ao final, foram passadas para vocês situações problemáticas reais do mercado para que vocês apresentassem soluções, tá? Então, que fique claro isso, que a lógica do nosso trabalho aqui, do meu trabalho que eu estou propondo para vocês nesta disciplina, então, primeiro é fazer crescer o bolo, né, o conteúdo, a metáfora é gastronômica, essa hora da noite todo mundo pensa em comida, né? Todo mundo já lanchou? Espero que sim. Então, o primeiro momento a gente cresce o bolo das competências, do que nós vamos falar, vocês contribuem, a gente debate, beleza? A gente faz uma pausa, faz um intervalo, depois na volta eu proponho para vocês problemas reais, situações concretas de mercado. Para quê? Para que vocês, dentro da sua competência, da sua criatividade, do seu esforço, dedicação e estudo, proponham soluções também reais, viáveis. O que são soluções reais? São soluções viáveis, né? Tá bem? Então, com isso, eu lembro a todos que nós já tivemos, então, 2 aulas e, portanto, tivemos já 2 blocos de problemas propostos, que vocês têm que ir trabalhando, construindo as soluções para apresentar quando, dona Camila? Apresentar na última aula, né? Estação Primeira de Mangueira para você, 10, tá? Então é isso aí. Então, vocês vão ao longo das 5 aulas, hoje estamos na terceira, produzindo soluções para os problemas que eu lhes apresento, em função dos temas que a gente discute a cada aula, para que apresentem quando? No sexto encontro. Então, todo mundo vai apresentar e, claro, postar. Para quem chegou depois, não sei se foi a Bruna Tumeleiro ou se foi a Rosângela, acho que foi a Rosângela, que me chamou a atenção que tem um link lá para postagem de trabalho que está com uma data desatualizada, desconsiderem, tá? Eu já vou desativar aquilo ali, não se preocupem com isso. Haverá um link, obviamente, para o encontro de semana que vem, o último encontro, né? Para que vocês postem o material, mas não se preocupem, tá bom? Então, vamos fazer sempre um resgate, né, daquilo que a gente já vem trabalhando para que a gente se sintonize, né? A vida da gente é sempre muito corrida, muito cheia de informações, então vamos nos fazer um catch-up, né? Fazer uma sintonia de todos, até porque tem alguns aqui que não participaram, né, sincronamente, em tempo real, na live, né, vamos dizer assim, das aulas. Então, vamos lá, gente. Eu peço a vocês que me ajudem. O que a gente trabalhou em síntese no primeiro encontro? Então, a disciplina é internacionalização. O que a gente viu no primeiro encontro? Planejamento estratégico. Planejamento estratégico, diretrizes organizacionais, plano de gestão, enfim, o nome específico não é o alvo, eu só estou
dando nomes diferentes, porque cada nome tem um significado, um desdobramento diferente. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, é uma coisa, quando a gente fala de diretrizes organizacionais, é outra, plano de gestão é outra, mas como aqui a disciplina não tem como foco esse discernimento, então a gente bota tudo meio que num pacote e chama de diretrizes organizacionais ou planejamento estratégico, enfim. O que a organização de vocês, a empresa, né, ela ela quer na vida. O que ela quer na vida? Ela está cantando aquela música, eu estava à toa na vida e meu cliente chamou para vender um produto ali, com qualquer preço, oba-oba. É isso? Ou vocês. Eu juro que eu inventei essa agora, tá? Foi horrível, eu sei. Ou vocês, a empresa de vocês, a organização de vocês, ela tem um planejamento, né? E planejamento não é só do que vai produzir, mas qual é a estratégia, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, né, que a organização quer apresentar para o mercado, para que o mercado se identifique com isso, obviamente, e através, no nível operacional, da produção de vocês, qualquer que seja, né, os produtos mais tangíveis, mais intangíveis, ou um mix dos dois, para que então, em conjunto com todas aquelas diretrizes organizacionais, vocês prosperem no mercado. Muito bem. Mas CAPEC, essa é uma disciplina de internacionalização. Por que a gente precisa ter esse conhecimento, ainda que básico, de planejamento estratégico, diretrizes organizacionais, plano de gestão, enfim? Porque, veja, se a gente vai internacionalizar, na aula passada, então na segunda aula, né? Então, isso foi o que a gente viu. E aí, Anderson, o que a gente viu na primeira aula? Laércio, Emily, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Rodrigo, que eu não dei, boa noite. Lisiane, Andriele, galera que entrou depois aí. Show de bola. Bem-vindo todos. Então, na primeira aula, em síntese, nós vimos ali diretrizes organizacionais, que eu estou aqui dizendo de maneira sintética, que é aquilo que vai dar para o barco, né, da nossa organização qual é a toada, qual é o ritmo das remadas, né? Então, o que são os remos? São cada. Isso, Rosângela. Eu já comento. São cada esforços, cada direcionamento que cada remo, entre aspas, né? Cada departamento da organização vai implementar. Então, a Rosângela colocou ali o exemplo do ESG, ok. Então, o que na segunda aula nós vimos? Na primeira foram diretrizes organizacionais. E na segunda? Puxa aí os alfarrapos de vocês, o que vocês anotaram? Que já é um aquece também, né? Falem comigo. O que a gente viu na aula passada? Começa a ficar preocupado quando o silêncio toma conta no deserto. Fala, Jennifer, tu Algumas está querendo falar? motivações para internacionalização, a gente comentou Motivações, sobre muito bem. aham, qual é o Falou melhor naquela modelo. parte geopolítica, né? É isso. Então, antes mesmo de falar de motivações, a gente viu geopolítica. Vocês poderiam me lembrar o porquê, Capec, pelo amor de Deus, isso é uma disciplina de internacionalização. Por que você falou sobre geopolítica? Vocês poderiam me ajudar e lembrar o porquê que eu falei disso? Por que é importante a gente tratar desse assunto geopolítica numa disciplina de internacionalização? Para verificar, do que tu comentou foi referente ao regime de governo, legislação, uma das questões de verificar esses países que a gente vai tem como visão Questão trabalhar, logística, né? né? São a finalidade da gente avaliar a geopolítica, gente. Primeiro, o que é geopolítica? É geografia misturada com política. Então, se vocês olharem um mapa somente político do mundo, o que a gente vai ver? A gente vai ver a divisão territorial ali, né? Até onde vai cada limite de país para outro. Mas, para fins de internacionalização, então isso que eu aproveito já para resgatar a importância dessa ideia, de entender, de conhecer
geopolítica, até porque geopolítica é muito dinâmica. Então, a cada hora, a cada dia, o cenário vai mudando, quer seja de maneira incremental, quer seja de maneira radical. Então, é fundamental a gente olhar sobre isso. Por quê? Porque a geopolítica mistura essas questões políticas com a geografia. E aí, dentro de geografia, um tanto quanto forçosamente falando, na geopolítica, entra em cena economia, entra em cena jogo de poder, né? Principalmente esses dois fatores. As relações culturais, né? Então, você tem dentro. Vamos pegar aqui o exemplo do Brasil. O Brasil é um país continental, quinto maior país em extensão política, né? Falando do mundo. Olha a diversidade que a gente tem aqui dentro do país, do Brasil, em termos de cultura, em termos de tudo, de geografia mesmo, de clima, de economia, de sociedade em geral. Daria para dizer que somos países dentro de um país só. Como a gente viu aqui que a maioria aqui é do Rio Grande do Sul, eu poderia falar a mesma coisa que eu falei agora para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul, que é um estado menor, claro, do que o país, mas aqui dentro temos muita heterogeneidade. Ou seja, quando a gente fala de regiões diferentes aqui, a gente está falando de relevo diferente, de dinâmica social diferente, de culturas diferentes, porque foram colonizados por culturas, né, diferentes, economias em estágios diferentes de avanço, e assim por diante, influência de outros países. Quem é mais da fronteira oeste é mais influenciado por Argentina, quem é mais da fronteira sul é mais influenciado por Uruguai, quem é mais da fronteira norte é mais influenciado por Santa Catarina, que não é outro país, mas enfim, é outra cultura. Foge do ICMS daqui para ir para lá, então já começa a misturar tributação. Então é importante a gente entender tudo isso, fora o fator político, né, que a Camila muito bem lembrou, que periodicamente no mundo todo, no Brasil, nos estados, municípios, vai mudando. E significa o quê? Muda a política, muda a forma de governo, né, de governar, de executar, né, as ideias que prevaleceram naquele pleito eleitoral. Então, focando aqui na disciplina, quando a gente fala de internacionalizar, hoje eu vou lançar a seguinte pergunta para vocês já irem amadurecendo. Com quem nós vamos fazer alguma internacionalização? Lembrando aqui do conceito básico e prático, né? Que isso aqui é um curso de pós-graduação, MBA, a gente tem que ser prático, a gente tem que entender, claro, a maior vastidão possível, mas nós temos que ter, acima de tudo, a capacidade de pegar essa vastidão toda de conhecimento, competências e aplicar. O que a gente na primeira aula viu em termos práticos? Ora, internacionalizar é você fazer negócios com stakeholders internacionais. O que são stakeholders mesmo, hein? Partes interessadas que geram ou sofrem impacto. O que são stakeholders mesmo? Eu não ouvi. Pessoas que estão aptas, que têm conhecimento daquele país que a gente vai São trabalhar partes e interessadas, né? São pessoas, são organizações que têm interesses no nosso negócio e também geram e ou sofrem impactos. Eu pensei ter ouvido alguém falar baixinho aqui o que era, não sei. Vamos lá. Então, para isso, a gente tem que ter capacidade de selecionar. O mundo tem quase 200 países. Por que fazer negócio com um país ou com stakeholders do país 1 ou fazer com stakeholders do país 200, arredondando aqui um número? Quais são as motivações? Então, aí entra em cena aquilo que a Camila também lembrou, né, que na aula passada nós trabalhamos motivações, então ganho de escala, novas fatias qualitativas, questões concorrenciais, né, barreiras a diversas forças, questão da marca, desenvolvimento, aprimoramento. E, por fim, nós vimos os fatores de impacto, né, na internacionalização, que são principalmente alguns ali derivados do pós-pandemia, que é o Near e o Friendly Shore. Vocês lembram o que é Near e Friendly Shore? Podem me lembrar, por favor?
Near. O que é near em inglês? Próximo. Próximo. E friendly, Amigável. amigável. Near shore e friendly shore, o que significa isso? O que é near shore? Seria dos portos mais perto e depois também os outros que são mais amigáveis para negociar. Exatamente. Então, com a pandemia, e aí por isso que é importante, né, Anderson, a gente estudar sempre a geopolítica. Que a gente percebeu na pandemia, o mundo inteiro percebeu na pandemia que todo mundo era refém da China, em termos de fornecimento. A situação de refém é essa que continua em muito hoje. Mas, pelo menos, opa, peraí, a gente tem que ter uma gestão de riscos aqui envolvida, porque olha o que aconteceu e olha os impactos, né? Então, e as duas, vamos dizer assim, os dois legados, né? Principalmente que decorreram dessa situação para negócios da pandemia, foram esses dois fenômenos. Então, o nearshore e o friendly shore significa o quê? Pô, a gente tem que ter negócios com costas, com shores, né? Mais próximas, porque se me acontece aí alguma outra coisa, como parecida, né? Ou, enfim, semelhante ao que aconteceu com a pandemia, a gente não pode ficar naquele gargalo, né? De fornecimento da China. E o friendly shore é o que a gente vê sempre, como diz uma música, né? Desde os primórdios até hoje em dia, que é o quê? Bom, estoura uma guerra aqui e acolá, fecham-se determinados canais, abrem-se outros, começa a ter sobretaxação onde não tinha, começa a ficar mais escassa a passagem, não só física, né, mas como de apoios. Então, qual é a guerra atual do momento? Vai. Israel e Hamas, né? Quais são as duas principais rotas comerciais do mundo? A de Malaca, o Estreito de Malaca, que fica ali saindo da China, vindo pelo Mar da China, passando ali por Malásia, então vindo para a Índia, né, na direção da Índia, tentem visualizar o mapa. Aí passou por esse estreito, que é o estreito mais importante para o comércio mundial marítimo, né? Estou falando marítimo, do mundo. Passa ali pelo Oceano Índico, passa pelo Golfo Pérsico, e aí temos duas entradas ali. Eu vou pular essa do Golfo Pérsico, porque ali é mais saída do que entrada. Mas passou o Golfo Pérsico, aí entra pelo Mar Vermelho, que já é na África, né? Para sair em qual canal? Que é o segundo maior, a maior rota, a segunda mais importante rota comercial marítima do mundo. Então, a primeira de Malaca e a segunda é o canal de. Começa com S e termina com Suez. Isso, canal de Suez. Muito bem, que fica em qual país? Começa com E, termina com Gito. Isso, Egito, muito bem. Vocês são ótimos, hein? Hoje estão assim com uma vontade que é uma beleza. Então, moçada, tá, e daí? O que tem a ver a guerra de Israel com essa rota? Ora, Egito é do lado de Israel. Tá, não me lembro agora se são cento e poucos quilômetros ou 400, mas isso é uma distância para guerra pequena, tá? Então, dá para considerar que está dentro do conflito ali, está do lado, né, do conflito. Ah, mas é um conflito local. É só Israel e Hamas. Hamas nem é país. Hamas é um grupo que tem da Palestina. Não é só isso, né? Nós já vimos que somente, e eu estou sendo irônico ao dizer somente, Estados Unidos já está nessa guerra. Atirando? Não que se saiba. Mas fazendo o quê? Qual é a participação já direta e sabida dos Estados Unidos nesse conflito? Mandou forças militares lá para qual mar? Mediterrâneo, próximo lá da costa de Israel, para ficar lá de prontidão. Isso aí tudo é geopolítica.
Para quê? Para dizer para países que não são amigos, aliados, como Irã, como a própria Rússia, que no momento está numa outra guerra lá, mas principalmente para o Irã, que ó, se meter nessa briga, a gente está aqui, a gente Estados Unidos e a gente apoia Israel. O que tem a ver o Irã com a história? O Irã apoia o Hamas e outros grupos também. E o Irã é uma grande potência, se não a maior ali do Oriente Médio em termos conjunto, né? Econômico, militar, etc. Então, gente, só para dar importância aqui da geopolítica, né? E eu pulei lá o canal, o Golfo Pérsico, que é a entrada ali justamente para esses países, né? Arábia Saudita, Irã, Iraque, Bahrein, Emirados Árabes. Qual é a importância do Golfo Pérsico? É por onde sai a maior parte do petróleo do mundo, por via marítima, tá? Lembrando, né, que o petróleo também vai por via dutoviária, que é terrestre, né? É petróleo e gás, né? Tá bem, Jennifer, legal. Só lembrar, né, que essa aula está sendo gravada, então caso alguém caia ou tenha necessidade, enfim, de se ausentar, assistam depois, porque a gente vai trabalhar aqui e depois, ao final, passar as atividades. Mas, como eu prometi, então, hoje nós vamos ter uma produção mais curta, produção que eu digo nós aqui, né? Todos falando, e depois eu vou liberar vocês para trabalharem, tá? Bom, então qual é a meta de hoje? A meta de hoje é a gente, primeiramente, já começar a. Eu já vou colocar aqui, inclusive, em forma de tópico, tá? Eleger parceiro internacional e justificar. Lembra como eu ensinei vocês a estruturarem uma justificativa? Então, justificativa é o quê? Vocês têm que dizer assim: vamos fazer tal coisa, porque esta ação poderá nos levar a tal patamar. Que ação eu estou falando aqui? Aliança com algum internacional. Então, nós vamos. A disciplina é essa, né? De internacionalização. Então, se a gente vai internacionalizar com parceiro A, parceiro B, não interessa aqui para fins de exercício quem, né? Nós temos que ter capacidade de justificativa. Que justificativas a gente vai usar para subsidiar essa decisão? Vamos fazer negócio com a Argentina, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está bem próximo, né? Vamos fazer negócio com a Argentina. Vamos fazer negócio com a Rússia. Vamos fazer negócio com Bangladesh, vamos fazer negócio com Taiwan, vamos fazer negócio com Coreia do Norte, não interessa. Justificar significa o seguinte: em fazendo negócio com esses países, essas organizações que estão em determinados países, a gente pode ter, e aí entra em cena as motivações que ontem nós falamos, né? Então, ganho de escala, redução de custos, entrar em mercados ou impedir a entrada de outros, etc, etc. Então, o que eu quero hoje de vocês, primeira coisa, é que já comece a pensar nisso. Quem serão, pode ser um só ou pode ser mais de um, quem será ou quem serão o parceiros internacionais e justificar. Capec, justificar a gente já fez. Na aula passada você já nos deu trabalho com isso. Então, ótimo. Então, agora vamos só alinhar isso ao país de escolha, tá? Porque, gente, olha só que interessante. Negócios são filtros, tá? Então, não é correto a gente dizer assim, tal país está quebrando, pegando o país como um todo. Ou seja, o PIB dele tá em queda, os indicadores econômicos não estão legais, inflação, dívida externa, dívida interna, grau de risco internacional pelas agências, né, de risco, enfim, o desenvolvimento humano dele está caindo. Então, não é prudente a gente avaliar, fazer negócio só olhando os indicadores macro do país.
Por quê? Porque se fosse assim, eu vou dar o exemplo mais clássico de hoje para o Brasil. A gente não faria mais negócio com a Argentina. Por quê? Os indicadores econômicos da Argentina vêm caindo de maneira bem drástica. Então, todos esses que eu já falei aqui agora, inflação, PIB, a própria qualidade de vida, né, disponibilidade de itens no supermercado, que eu não sei se isso aí é medido exatamente por um indicador, mas as notícias estão aí todo dia dando conta desses infelizes fatos. Então, se fosse assim, a gente não raciocinaria mais em fazer negócio com a Argentina. Só que a Argentina, hoje, ainda é, em volume de negócio, o terceiro maior país parceiro, o terceiro maior parceiro, né, do Brasil no mundo. Quem é o maior parceiro comercial do Brasil no mundo hoje? China. Segundo, Estados Unidos. Terceiro, Argentina. Então, o que eu quero dizer é que aqui a gente tem que estar de olho nos alinhamentos. E o que exatamente você quer dizer com isso, Capec? Lembra lá da primeira aula. Aqueles quesitos que vocês na primeira aula lá, missão, visão, valores, etc., começaram a trabalhar, diferenciais estratégicos, né, posicionamento e tal, é exatamente isso que a gente vai buscar. E na aula passada, a gente também viu nos fatores de impacto, me ajudem, por favor, aí. Quais foram os quesitos de conectividade que eu pedi para vocês trabalharem? Falem para mim, por favor. Dentre... Logística foi um, né? Exatamente. Então, só para lembrar aqui, né, dos diversos fatores de impacto, como Near e Friendly Shore, política, ESG, ecologia organizacional, que eu falei para vocês, e cultura, um deles era a conectividade. Então, conectividade é um fator de impacto que tem que ser muito bem observado na hora de você fazer uma relação internacional com algum país, certo? Ok. Quando a gente fala em conectividade, o nome nos induz a uma armadilha de achar restritamente que conectividade é só uma questão de internet, né? De tecnologia da informação. Não, não só. Então, por exemplo, conectividade, como bem o Rodrigo agora pontuou, pode ser uma conectividade concreta, hard, ou seja, como é que eu me conecto fisicamente àquele país? Sendo mais prático ainda, se eu vou vender ou comprar coisas dele, se eu vou exportar ou importar, ou os dois, não importa. Tem estradas? Tem. Qual é o modal que conecta? É hidroviário? É aquaviário? Então tem porto? Como é que portos? Como é que são as estruturas? Ah, não, é só aéreo. Como é que são as estruturas? Tem aeroporto? Qual é a capacidade de carga de avião que cabe nesse aeroporto, que comporta pousar e levantar voo? Mesma coisa para navio. O Brasil hoje tem uma limitação muito grande nesses dois quesitos que eu falei aqui agora. A gente é pouco global nesse aspecto. São poucos os aeroportos e portos que têm pistas, no caso de aeroporto, e berços e calado, né, para navios de grande porte. São poucos os portos que comportam os maiores porta-containers, navios de containers do mundo, porque o calado é pequeno. O que é o calado? É aquele navio que não fala nada, né? É que nem vocês, é um navio calado. O que é calado? É a profundidade útil de aproximação submersa. Então, o calado é o quanto que o navio consegue navegar sem encalhar. Não é a produtividade, não é a profundidade máxima, é a profundidade útil. Então, o navio normalmente ele tem aquela estrutura embaixo quilhada, né, que é um triângulo, né? Diferente de embarcações de águas interiores que às vezes são chatas, literalmente chatas, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma navegação com essa estrutura muito caricata, que é
pelo Rio Guaíba indo em direção à Lagoa dos Patos. Então, é por chatas que fazem ali algum tipo de tráfego de carga. E aí a pergunta por que é chata, por que tem quilha, é por conta da necessidade de equilíbrio, né? Então, quanto mais quilha tem que ter, é porque tem que ter mais equilíbrio. Mas, enfim, então o Brasil tem muita limitação com isso. Então, conectividade não é só a internet, é conectividade física, tem conexão modal, de qualquer que seja o modal, para, de fato, né, a gente poder conectar. Outra coisa, né, qual é a conexão sob o ponto de vista normativo legal? Você vai fazer negócio com um determinado país, como é que é para você desembaraçar alfandegáriamente o item quando entra lá ou tira de lá? Em termos de custos, em termos de tempo de produção desses documentos. Então, o Brasil, por exemplo, é o terceiro pior país para questões tributárias, para cálculo tributário. Terceiro pior país. Isso antes da reforma aí que tá se fomentando, né, no Congresso Nacional. Terceiro pior país do mundo em termos de tempo para cálculo de tributos. Não é terceiro pior país em termos de quantidade de tributos, ou quanto se paga. Eu não sei qual seria a nossa posição, mas também não é das melhores. Mas eu estou falando assim, em ser um país difícil de calcular, fazer a conta de qual é o tributo, quais são os tributos necessários. Não sei nem se vocês tinham noção disso. Quando a gente fala tributo, a gente pensa no peso, né, financeiro, quanto se paga e tal. O Brasil tem uma carga tributária macro de 34%, 35%. Ou seja, considerando o PIB, né, a produção interna bruta, a soma de todas as riquezas que o país produz, 3,5% do ano, ou seja, mais de um terço do ano, a gente trabalha para pagar tributo. Já viram em algumas cidades o impostômetro? Fica um mural que normalmente as associações de comércio e indústria disponibilizam. Então, aquilo ali é um absurdão, né? Bom, então, gente, mas não é isso. Então, o Brasil ele não é muito economic friendly nesse sentido de cálculo de tributos, fora o volume. Bom, então a gente viu que conectividade não é só a tecnologia da informação, então tem esses quesitos, ainda tem a questão do funding, como é que é para financiar o negócio lá naquele país que a gente vai fazer negócio, e a cultura em si, né, que é um quesito bem amplo, bem difuso. Muito bem, vamos para os assuntos de hoje. Pergunta de seleção. Leram alguma coisa do que eu passei ali no WhatsApp para vocês? Tenho certeza que leram, então com vergonha de falar. Tá bem. Moçada, então ali no WhatsApp, no grupo, né, da disciplina, eu hoje passei para vocês ali 2 materiais. Eu vou aqui explicar o que cada um representa e depois vocês façam aí a devida leitura. Então, o primeiro material, ele trata sobre modelos conceituais teóricos de internacionalização. E o segundo, ele já vai para as operacionalidades, né, da internacionalização. O que são os modelos conceituais teóricos? É aquilo que está por trás de toda a operação. Por que fazer determinada internacionalização desse jeito? Qual é a lógica? Quais são os pressupostos? Então, ao ler aquilo ali, vocês vão ter uma noção das teorias que estão por trás. Aí vocês vão me dizer assim, Capec, pô, dá um tempo, isso aqui não é pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, a gente não precisa saber isso. A gente é MBA, a gente tem que focar em ferramentas, em aplicação. Até aí tudo bem, pode ser. Mas é importante, aí é uma avaliação minha, né, não só como professor, mas como executivo de mercado, que nós tenhamos condições de avaliar por que estamos adotando ou vamos adotar determinadas práticas de internacionalização. Porque os tipos que a gente vai ver agora, exportação direta, exportação indireta, importação direta, importação indireta,
franchising, joint venture, fusão, aquisição, aliança estratégica, são as mesmas para modelo teórico tal, por exemplo, modelo da escola lá de Uppsala, né, dos países nórdicos, e o modelo de redes, de network. Então, esses tipos de internacionalização, exportação, importação, joint venture, fusão, aquisição, franquia, ou seja, as operacionalizações, né, como que a gente vai efetivamente internacionalizar, elas não mudam. O que mudam são, preste atenção nisso, gente, são os pressupostos. Isso é importante vocês, nós, né, entendermos, porque cada modelo ele vai ter um pressuposto diferente por trás. Então ele vai dizer assim, ó, esse modelo aqui, ele é mais adequado quando a minha internacionalização ela tem um pressuposto, a conexão cultural entre os povos que haverá ali a internacionalização. Então, a gente está no Brasil, vai fazer internacionalização com um país cuja análise cultural, que a gente já viu na aula passada, que é um dos fatores de impacto importante, tem força na conexão. Então, vai ter modelos lá naquele primeiro material. Eu botei 2 materiais para vocês, 2 artigos. Então, haverá modelos ali que contemplam mais esse pressuposto. Ah, não, Capec, não é esse pressuposto. O pressuposto é econômico mesmo. Então, haverá outro modelo lá que melhor elabora a forma de raciocinar a partir do pressuposto econômico. Não, não é nenhum nem outro. É rede de relacionamento. Não interessa qual a cultura, não interessa exatamente aí qual é, se tem maior o volume ou melhor de finança rolando, mas sim a força da conexão, do network, da rede. Então, tudo bem. Então, se é esse o quesito, né, de importância motivacional que está por trás aí da internacionalização, então tem modelo lá que melhor contempla isso. Então, com isso, gente, eu quero deixar para vocês, nós não vamos aqui aprofundar isso em sala de aula, porque não é o escopo da nossa disciplina, mas eu tinha que trazer aquilo ali para vocês, por quê? Porque, veja, qual é a grande armadilha de quase toda, exceto a nossa, da UniFTech, né? Quase toda a pós-graduação em nível de lato sensu. MBA é um deles. É você estudar o estado da arte, aquilo que mais tem de moderno e eficiente, mas em seguida que vocês terminam o curso, vocês já podem ficar para trás, porque o conhecimento é dinâmico. E por que eu estou dizendo que, ao entender, ainda que parcialmente, não precisam aprofundar tanto, os modelos conceituais teóricos que estão por trás das internacionalizações, vai permitir que vocês não fiquem para trás. Porque o que atualiza não são os modelos conceituais teóricos. Esses até atualizam, mas de maneira bem lenta. O que se atualiza são as instrumentalizações, as operacionalizações, ou seja, como é que está o modelo de franquia hoje? Como é que estão, né, as importações diretas, como é que estão as importações indiretas, e vice-versa para exportações diretas e indiretas. Como é que estão hoje sendo feitas as joint ventures, como é que está sendo os modelos de sucesso. Então, essas operacionalizações é que vão evoluindo de maneira mais rápida, porque uma empresa vai fazer, um grupo de empresas vai internacionalizando, usando ali uma aquisição e fusão, vai se dando bem, está todo mundo de olho. Aquela introdução de quase todo trabalho de conclusão, né? No mundo globalizado, cada vez mais competitivo, etc. e tal. É verdade, está todo mundo de olho para o que dá certo e para o que eventualmente não dá certo. Opa, olha lá, aquela empresa lá fez ali uma relação internacional com com outro país, com um fornecedor de outro país e se quebrou por causa disso, disso, daquilo. Não cuidou de tal fator. Então, isso tudo são os aprendizados mais dinâmicos, mas isso está no nível operacional. Agora, a conceitualização por trás, essa daí já demora um pouco mais, ela muda, muda. Mas vocês vão ver modelos ali que são quase que centenários. E até hoje, é isso que eu quero que vocês entendam, até hoje eles estão falando coisas que são aplicadas. Então, nós temos em ciência,
conhecimento científico, que é disso que eu estou falando aqui, né, aplicado à internacionalização, que são centenários e até hoje estão funcionando. O que significa funcionar? Significa que não vem um conceito novo para sobrepujar aquele ali. Ó, isso aqui agora já não vale mais. Esse modelo de internacionalização aqui caiu. Ah, caiu por quê? Porque o mundo, sei lá, por motivos diversos. Mas não caiu. Tem coisas ali que tem beirando 100 anos. Modelos ali centenários. E até hoje estão funcionando, estão explicando instrumentalizações, operacionalizações, formas de fazer joint ventures, formas de fazer fusão e aquisição, formas de fazer franquia e etc e tal. Tá bom? Bom, então, o que nós vamos hoje trabalhar? Nós vamos trabalhar exatamente os tipos de internacionalização. Na prática, né? Então, exportação direta barra indireta. Ué, o que aconteceu aqui? Por que o meu chat não está mandando? Ih, eu apertei coisa errada aqui, só um pouquinho. Perdão, perdão, perdão. Ué? Vocês estão enxergando que eu estou digitando exportação direta? Indireta? Não. Peraí, deixa eu Não. fechar meu chat e abrir de Até novo. achei que era o meu, que eu não estava recebendo nada. Mas tem alguma coisa aqui, não é para o grupo. Ah lá, peraí. Tá, me pediram. Quem quiser gravar no seu note aí, é só pedir que eu libero aqui. Meeting Group Chat. Ah, tá. Acho que agora vai. Foi, agora foi, né? Tá. Então eu vou escrever aqui os tipos de internacionalização na prática, e aí vocês, depois a gente vai trabalhar com eles, tá? Ah, faltou o número ali da Joint Venture. Ah, o número 4. Tá, então eu só esqueci o número 4 para Joint Venture. Gente, vamos trabalhar essas aqui, tá? Que eu considero aí as mais importantes, mais relevantes. Ali no número 1, a gente poderia. Ih, eu botei só exportação. Ai, me perdoem. Onde no número 1 eu coloquei só exportação, pode ser também importação, tá? Então, algumas correções aqui. Então, no número 1, eu coloquei exportação direta e indireta, mas também vale para importação, tá? E no número 4, eu esqueci de botar o 4, que é joint venture. Bom, então aqui estão as principais. O que significa cada uma delas? Facilmente vocês vão entender. Vamos lá, o que é exportação direta? Falem para mim assim pelo raciocínio lógico. Quando você vai exportar algo, você está vendendo ou está comprando? Vendendo para outro Vendo. país. Ok. E o que é ser uma exportação direta? Sem os lobbies? Calma aí, não. Vender para o cliente final? É você estabelecer a conexão direta. Pode ser sem o lobby, pode ser sem o intermediário físico, beleza. É você e o cliente direto fazerem toda a negociação e depois a execução. Há discordância, às vezes, quanto a essa questão da execução e sim só na negociação. Não vamos entrar nesse mérito, tá? Vocês podem pegar, às vezes, leituras que dizem assim: a exportação barra importação direta, para ser direta, tem que ser no âmbito da negociação. Mas depois, na hora de executar, você pode se valer de um operador logístico, por exemplo. Não vou discutir isso, tá? Eu confesso que as duas dimensões são importantes, tanto a negociação quanto a operação em si. E já vou dizer por quê. Porque a negociação, claro que é importante, você, se puder fazer diretamente, é sempre melhor. Se você tiver essa competência, né? Se você conhecer o parceiro potencial, se você conhecer os interesses,
Porque para fazer uma negociação você tem que ter essas competências, esse conhecimento, né, do que a outra parte quer, porque senão tu vai ficar batendo cabeça, não vão chegar a um bom termo, não só em termos de valores, mas como em todos os termos aí produtivos. Quantidade, dosagem, quanto, qualidade, controle de qualidade, etc. Isso tanto para importar quanto para exportar. Mas a operação em si, fala aí, alguém falou. Alguém falou alguma coisa? Estou ouvindo vozes? Então, a operação também é importante. Por quê? Vamos supor aqui que eu e a dona Bruna Tomeleiro, que está falando. Não, a Bruna não. Vamos pegar aqui a nossa internacional. Cadê a Adriana Kaiser? Are you there, Adriana? Are you there? Não. A Adriana está falando da Inglaterra, né? Então, eu estou aqui brincando, ludicamente dando um exemplo. Vamos fazer negócio aqui direto. Então, a gente pode fazer um negócio direto com um parceiro qualquer, em qualquer lugar do mundo, fazer todo o acerto da negociação, porque tu conhece bem, show de bola, né? Você manja bem lá da realidade, você sabe como ofertar, fazer uma relação ganha-ganha. Então, vamos supor que vocês conseguiram aí estabelecer o processo de negociação diretamente. Show! Mas, na hora de fazer a operação em si, né? Tu vai vender, tu vai exportar, então tu vai ter que embarcar num navio que não é seu, tu vai ter que alguém armar no porto uma operação que não é do teu funcionário, tanto aqui quanto lá. Então você vai acabar tendo que terceirizar isso, né? Quarteirizar às vezes. E aí já não começa, já começa a não ficar tão direta a coisa. Qual é o problema? O problema é que, à medida que você perde, vou inventar uma palavra aqui, a direteza, né, da operação, essa palavra não existe, né? À medida que a operação deixa de ser direta, você começa a ter problemas de controle, problemas de gestão. Você começa a perder visibilidade, porque tu começa a ter que confiar na operação de terceiros, quartos, quintos, e assim vai. É claro que existem mecanismos contratuais para se governar isso, né? Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é acontecer na prática. Vocês conhecem o ditado que quem engorda o boi é o olho de quem? Olho do dono, né? Então significa o quê? Que o dono, quando o dono está perto, a dona está perto, é porque o troço funciona melhor. Tá. Franquia, franchise. O que é uma franquia? Definam para mim assim, Capec, fazer uma franquia, quer seja trazendo uma franquia de fora, quer seja levando uma franquia. O que é uma franquia, hein? Falem para mim. Oi, gente, boa noite. Oi, dona Emily. Ah, Hoje é a Emily que está de cabelo molhado. sim, né? Com a camiseta do Naruto, eu até escondi aqui pra dar uma disfarçada, né? Show de bola. Pré-feriado é assim, né? Então, franquia seria tipo a gente pegar emprestado, então, o nome, o reconhecimento daquela empresa para colocar num negócio nosso. E muitas vezes na franquia também a gente já recebe tudo meio que pronto, né? Tipo, padronizado e pronto. Por exemplo, uma franquia de McDonald's, de Subway, esse tipo de coisa. Então, também, tu não precisa pensar muito, é um modelo de negócio que já existe, tu só tem que seguir as regras e ir em frente, né? Muito bom, dona Emily, perfeitamente, tá? Então é isso, grosseiramente falando, é um negócio pronto, é um modelo de negócio já parametrizado, você vai, obviamente, pagar por isso, né? Os royalties ali, tanto para comprar a franquia quanto depois, taxas e tal, mas a lógica é essa, que você já compra um negócio organizado, que já funciona. Então é por isso que se cobra, porque ninguém paga por uma coisa que há de se verificar o sucesso ainda, né? Então não precisa você pagar, outro vai pagar menos por isso, né? Por que que uma das franquias mais caras do mundo é a do McDonald's? Porque dá certo em todo lugar do mundo. Mais ou menos, mas dá. E olha a qualidade dos produtos. Não vamos nem entrar aqui nesse mérito, né? Muito melhor no X-podrão nosso, né? Pode falar, vai. X-podrão gaúcho aí, tá bem. Então, franquia é isso. Então você pode, quer seja importar alguma, quer seja exportar alguma.
tá? Fusão e aquisição. O que vocês podem me dizer sobre aquisição? O nome já é meio direto, né? Mas e fusão, vai? Aquisição é quando você compra uma empresa. E a fusão? A fusão é juntar, né? Tipo, casar duas empresas. Olha aí, ó, legal o exemplo, hein? Casar duas empresas. Se a gente for transpor isso para o mundo pessoal, quando você casa, você não deixa de existir, né? Embora há quem diga, né? Ah, que eu me anulo e tal. Mas assim, a aquisição é quando uma empresa, a empresa Capec SA, compra a empresa Cristiane.com. Então eu comprei a empresa da Cristiane e o nome Cristiane sumiu. Eu incorporei. Agora, fusão é quando eu e a empresa da Cristiane se juntam e formam uma outra e acaba aquelas duas anteriores. Exemplo clássico no Brasil, a Ambev. A Ambev foi a fusão de quais? Quais empresas? Pô, você não bebe cerveja? Nos informe? Hã? Não, nos informe quais são, que fiquei Eu curiosa acho, também. eu acho que é todas as famosazinhas, assim, tipo Brahma, Skol, essas coisas assim, né? Antártica e Brahma. Não sei as outras. Ah, Antártica e Brahma, ali. Antártica e Brahma se fundiram e formaram a Ambev, né? Então, debaixo delas tem todos esses refrigerantes aí, cervejas mais populares, né? Joint venture seria o quê? Duas empresas se juntando para formar uma terceira. Então, eu e a empresa do Rodrigo, a gente se une, faz uma parceria ali, enfim, para criar uma terceira com CNPJ próprio, e isso vai ser a joint venture. Ah, o que que tem ali naquela empresa, naquele filhote, né, de empresa nossa? Tem uma outra empresa, que a gente já vai entender os porquês de cada uma, né? Tá bom. Estou só dizendo o que que é cada uma. Depois a gente entende os porquês e aí vocês começam a refinar melhor qual a decisão, né? Melhor eles atenderiam. E a aliança estratégica é, vamos dizer assim, é o casamento de conto de fadas, né? Eu vou aproveitar aqui a metáfora de casamentória da Santo Antônia Emily, santa casamenteira empresarial. Então, a aliança estratégica é quando há, o nome já diz, uma aliança muito forte, uma aliança estratégica. Vamos começar. Então é isso. Agora vamos começar na prática pelo caminho contrário, justamente por essa última que a gente viu. Como assim uma aliança estratégica? Vamos ser práticos. Quando você compra do seu fornecedor, isso é uma aliança, né? É uma aliança operacional. Você está comprando dele, você está botando dinheiro nele, ele está te contra-entregando produtos, supostamente que lhe atendam qualitativa e quantitativamente, que vai permitir a sua empresa produzir. Então, digam para mim, é possível eu dizer que a nossa relação com qualquer fornecedor que seja, maior ou menor, é uma aliança? É, mas não é toda aliança, neste exemplo com o fornecedor, que é estratégica. Por quê? Aí a gente tem que ver a importância da primeira aula. Porque estratégico para a minha empresa é, por exemplo, produzir, se diferenciar no mercado por inovação. Exemplo, tá? Nessa toada, é possível que eu tenha fornecedores que me atendam com exigências inovadoras. Então, eu, quando for comprar, vou exigir isso, né? Ó, você tem que estar sempre investindo em desenvolvimento de novos materiais, porque eu trabalho com produtos térmicos e a gente tem que reduzir a calorimetria ou aumentar a calorimetria, sei lá. Quem trabalha com freios, por exemplo, né, é sempre uma preocupação, que freio sempre esquenta muito, freio de qualquer tipo de veículo. Então, quem trabalha com isso está sempre preocupado em desenvolver novos materiais ou novas aplicações de materiais já conhecidos que aqueçam menos.
Qualquer tipo de veículo tem esse problema de aquecimento, né? E aí, desenvolvimento de novos materiais. Então, eu posso, daqui a pouco, me aliar estrategicamente a um fornecedor, porque nesta aliança a gente vai ter objetivos estratégicos aliançados. Então, essa é a grande diferença. Não é aquela relação spot, aquela relação pontual, aquela relação de mercado só de preço. Eu compro contigo porque tu está me vendendo mais barato, porque esse produto é commodity, todo mundo fornece igual, e por diversos motivos. Tá? Então, uma aliança estratégica é aquela em que se aliançam quesitos estratégicos. E aí a coisa se torna mais difícil. Por quê? Porque o que é estratégico para a sua empresa pode não ser para o parceiro da internacionalização. Falar assim é muito simples, mas até para nós às vezes se torna complexo. Por exemplo, quando a gente faz uma aliança com um estrangeiro para importar, na verdade, nós somos procurados para o estrangeiro exportar para nós, né? E vender o produto dele aqui. Por que ele vai fazer isso? Porque ele identificou que a tua organização conhece já o mercado e ele lá não quer pagar o preço de começar do zero e reinventar a roda. E você já tem, vamos dizer assim, conhecimento daquele mercado, trabalha numa área, num segmento, né, de produto semelhante, já tem infraestrutura, know-how, só não tem aqueles produtos que o teu parceiro lá tem. Então você vai ser próspero para ambos, né? Você tem o conhecimento local, vai colaborar, né, com um produtor internacional, colocando o produto dele aqui dentro, e você vai se dar bem porque ele tem um produto supostamente bom, com preço bom, qualidade, etc. Tá bem. Só que, olha que interessante, qual é o posicionamento estratégico daquele parceiro? Vou chutar aqui exemplos diferentes. Pode ser que lá no mercado dele, ou a missão, visão, valores dele, da empresa, né, dele, tenha lá quesitos como inovação, e você aqui não necessariamente tem isso como driver competitivo, como objetivo estratégico. Aí vocês vão me olhar e vão dizer assim, Capec, não enche o saco, o negócio é vender. Olha só, sim, o negócio é vender, mas você, no primeiro momento, até pode ter sucesso em relação a um apelo de custos, a um apelo de preços ali, né? Só que isso, no primeiro momento, se mantém. Para você firmar identidade no teu mercado, para você firmar branding, né, de marca, né, gestão da marca, não basta só você ter um melhor preço, você tem que ter um melhor conjunto de atributos, que é o que eu estou chamando de estratégicos. Quer ver? Eu não sei, vamos lá, vamos fazer um teste aqui de idade. Quando eu pergunto para vocês, quem é que quando vai fazer uma fotocópia, fala assim, faz uma fotocópia lá de um determinado documento. Vocês falam isso? Ou falam assim, faz um xerox. Duvido que alguém fale, faça uma fotocópia. Todo mundo fala, faz um xerox. Só que xerox é uma marca, não é a operação. Tá, e daí, Capec? E daí que isso é palmas para a marca, porque a marca conseguiu botar na cabeça de todo mundo que a marca dela é a operação. O que, obviamente, não quer dizer que não haja concorrência. Existem N marcas que fazem fotocópias. Mas quando a gente fala em fotocópia, na verdade, a gente está falando de xerox, a gente fala xerox. E isso tem um certo peso no mercado. Bebidas, falei de Ambev agora há pouco. Qual é o carro-chefe de refrigerante da Ambev? Pepsi, né? Qual é o refrigerante líder mundial de vendas? Coca-Cola. Quem é que lembra da propaganda da Pepsi tempos atrás? Ah, não tem o predileto, que não falava o nome. Mas pode ser Pepsi? Lembra disso? Pode ser, o apelo era esse. Pode ser, não tem o. Não falava o nome, né? Que era Coca-Cola. Não tem aquele refrigerante, mas pode ser Pepsi. Essa é uma propaganda muito interessante, é uma forma de entrar na mente muito interessante,
que pode parecer assim meio autodepreciativa. Como assim? Ora, você já está. A propaganda já assumia que aquele refrigerante não era o mais querido, não era o mais procurado, mas era o que tinha. E é tão bom, enfim, aí entrava as chinelagens, né? Os apelos, né? Preço mais barato, que é mais barato, né? Toda a linha, na verdade, da Ambev é mais barata do que a linha da Coca-Cola, principalmente os carros-chefe, Coca e Pepsi. Então a propaganda institucional era nessa linha, tipo, vamos mirar no segundo colocado, na segunda posição. Não vamos querer ser o primeiro. Vocês vão olhar e dizer assim, pô, mas isso é empresa derrotada, isso aí não é tática, não é inteligente. Veja, não dá para dizer isso, porque você tem mercado para todo mundo, você tem mercado. Alguém conhece Guaraná Paquera? Tem marca diabo de tudo que é coisa. Paquera é uma marca que não é nem tão diabo assim, tá? Lá para o Rio de Janeiro, não é uma marca tão diabo assim, ou marca barbante, né? Que nem também aqui fala, né? Mas não é da Ambev, não é da Coca, né? Não é Guaraná Antártica. Ó, uma marca que sou alienígena, né? Conheci aqui no Rio Grande do Sul, eu olhei assim no primeiro momento e falei, isso aí é meio marca diabo. A Fruc, pô, maravilhosa, maravilhosa. Eu depois que provei o Guaraná Fruc, eu acho ele muito melhor do que o Antártica e acho muito melhor do que o da Brahma. Quat, nem se fala. Fruc, maravilhoso. Pô, daqui. Só que eu confesso que eu também. Eu confesso que não sei qual é o plano de negócio da Fruc, se vende para fora ou não, mas, cara, eu nunca vi em nenhum outro lugar do Brasil e já morei em todos, quase. Talvez eu também não tome muito refrigerante, não me ligue, não tenha me ligado. Então, gente, aliança estratégica é isso, é você fazer uma aliança fazendo a conexão do que é estratégico. Aula 1, beleza? Joint Venture, você vai unir duas empresas para formar uma terceira. Por que isso? Por que já não funde logo? Porque daí o foco, se a gente for ler, eu vou falar aqui já diferenciando o joint venture de fusão e aquisição. Primeiro que para você aquisicionar uma empresa, fundir uma empresa, tem que ter muito mais bala na agulha. Tipo assim, vamos comprar, que nem a empresa, o grupo Meta, né, antigo Facebook. O WhatsApp, alguém lembra quanto é que custou a compra do WhatsApp, que eu nem sei de que país foi, mas não era do grupo, não sei se era Meta na época, né, mas era Facebook. Vocês lembram quanto é que o Facebook pagou pelo WhatsApp? US$ 1 bilhão para fazer uma aquisição da empresa. Então, uma startup que valorou até 1 bilhão. Vocês já viram o filme da história do Zuckerberg? A rede social, o nome traduzido para o português? Vejam esse filme é muito bom. Ele, como todo filme, claro, tem uma parte ali cinematográfica, né, para dar um drama, um enredo para o filme, para dar graça, mas é muito baseado em fatos reais. Veja esse filme, aí vocês vão ver como é que pode, olha que paradoxo, né? A maior rede social do mundo ter sido criada por um cara que é totalmente antissocial. Baita paradoxo, né? Mas vejam o filme. Então, falando aqui de joint venture e fusão e aquisição, então fusão e aquisição seria um raciocínio maravilhoso se a gente tivesse um mimeógrafo de dinheiro em casa, um xerox de dinheiro em casa. Mas a gente não tem. Então não dá necessariamente para você sair comprando todas as empresas, aquisicionando, né? Todas as empresas que você entende ser boas para fazer parte do teu negócio. Então, às vezes, você vai ter que fazer algum tipo de parceria. Fazer parceria dá trabalho, tem riscos. Então, você se unir a outro para um propósito maior significa o seguinte: pô, vamos nos juntar aqui, não é de ocasião, é uma ocasião mais longa. Então, você vai ter que botar contrato, vai ter que ter jurídico, vai ter que ter um alinhamento operacional, vai ter que ter briga, discussão para que estratégias
posicionamentos estratégicos vão se alinhar, e os motivos são diversos, né? Parecidos, inclusive, com a da internacionalização. Por que você faz uma fusão e aquisição? Por que você faz uma joint venture? Para ganhar escala, para entrar em mercados que antes sozinho você não conseguia. Mas por que fazer uma fusão e aquisição ou por que fazer uma joint venture? Então, as bibliografias, elas normalmente sugerem grosseiramente o seguinte: joint venture está mais focada na questão tecnológica. Então, quando você quer unir competências de tecnologia de duas empresas para ter uma terceira, joint venture. Quando você quer, de fato, incorporar estrutura, processos, pessoas, recursos, de maneira geral, você parte para uma aquisição ou fusão. Isso é, vamos dizer assim, a maneira resumida de se falar. A maneira prática, primeiro, para você fazer parceria qualquer, fusão, aquisição ou joint venture, você tem que ter um alinhamento. Então, não pode, ou melhor, é complicado você imaginar fazer qualquer tipo de fusão, aquisição ou joint venture se a sua empresa, que é uma das parceiras ali do negócio, tem como primazia o ESG, meio ambiente, social e governança, quando outras que estão ali não têm. Então é complicado. Então, de duas uma, ou não vai prosperar essa relação, ou vai ter que haver um investimento para que aquelas que não têm essa competência como norte, como driver, passem a ter. Só que aí, olha só, começa a ter investimento, começa a ter tempo de retorno demorado e começa a ter um fator de boicote já nascendo. Eu pergunto para vocês, para cada um de vocês, quem é que gosta quando vocês estão lá dominando seus processos, as suas operações, vocês enquanto funcionários, né? Operadores individuais, podendo ser dono ou funcionário. Quem é que gosta quando alguém vem e diz assim, agora mudaram todos os procedimentos. O que era assim, agora passa a ser assado, o sistema mudou, tem que fazer um treinamento. Quem é que gosta disso? É aquela história do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Fala, André. Eu ia falar que se fosse mudar para melhor, né? É bom. Agora, às vezes, né, não muda para melhor. O problema é esse conceito de melhor, né? Quem é que diz Isso. que é melhor? Para quem é melhor? Ótimo que você falou, mas aí eu complemento com isso. Então, gente, joint venture é quando você une duas e forma uma terceira, duas ou três, enfim, tantas quantas, e forma uma outra, com CNPJ próprio e tal, com partes acionárias para cada uma das originárias. E fusão e aquisição é quando se é aquisição, você incorpora totalmente, se é a fusão, as duas se incorporam e viram uma outra, como é o caso, né, bem clássico no Brasil, da história recente, a Ambev. A franquia, acho que foi a Emily que muito bem já definiu, e é bem aquilo mesmo, é um modelo de negócio já pronto. Então, franquia é amarração vertical. Então, você não tem muito o que fazer, é aquilo ali. Você está pagando justamente porque aquilo ali supostamente dá certo em alguma medida. Qual é o ganho que você tem? O ganho que você tem é o não risco daquilo não dar certo. Já é uma marca conhecida, tem um esforço de marketing, né, maior, em escala maior, então você não vai ter que fazer todo o desenvolvimento sozinho. Na verdade, franquias normalmente até avaliam, normalmente não, sempre avaliam, em níveis diferentes, o potencial do mercado para implementar aquela franquia ali ou não. Até para não ficarem batendo cabeça. Agora, olha que paradoxo, né? Vamos pegar o exemplo de farmácias. É fantástico isso, né? Olha, hoje tem mais farmácia do que supermercado, né? Eu estou falando fantástico, mas não quer dizer que seja uma coisa boa, não, né? Porque tem os dois lados da moeda, né? A disponibilidade maior de medicamentos hoje, claro, que tem o lado benéfico direto, que é supostamente proporcionar uma saúde melhor, mas também tem os descampos, né? Mas isso aí não importa para a nossa discussão. Então, a gente sabe que hoje tem N farmácias, marcas tais, São João, Droga Raia, Panvel. Tu vai numa quadra, eu moro aqui em Porto Alegre, num bairro chamado Tristeza, que tu vai numa quadra, tu tem 3, 4, e todas vendem pra caramba.
Então, assim, São a João é um galera... mercado dentro, né? Fora isso, fora isso. É. Bom, e a exportação e importação, direto ou indireto, é venda e compra e tal, não tem muito o que falar. O que é que eu vou, depois do intervalo, então, eu vou passar para vocês os questionamentos que vão ser bem operacionais. Na verdade, como eu prometi, vamos encerrar mais cedo hoje o nosso debate, tá? Para dar mais tempo para vocês trabalharem. Então, agora nós vamos fazer um intervalinho. Vamos fazer um intervalo mais curto também, 15 minutos só, que daí quando eu voltar, eu passo para vocês as atividades e deixo vocês trabalharem. Então, olha, são 20 horas e 15 minutos. Então, 20 horas e 30, 31, se virar 16 agora aqui um minuto, a gente volta. Eu passo para vocês as atividades e vocês vão ter mais tempo para produzir. Show? Então, façamos isso. No meu relógio são 20h16, então quando for 20 horas e 31 minutos, a gente retoma aqui. Mas antes disso, alguma coisa que queiram me questionar, perguntar? Falei muito rápido. Então tá. Então, 20 horas e 31 minutos a gente volta. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, só para não ficar gravando nada, e a gente retorna. Até daqui a pouco. Então, beleza, gente? Passado o intervalo, 15 minutos, vamos aos trabalhos. Então, eu vou colocar aqui no chat, a atividade deste bloco. Professor, Oi, você dá um help aí, cara. claro. Na verdade, eu tô um pouco atrapalhado, essa é a palavra, tá? Ah, do escopo de, por exemplo, lógico, eu tenho ali que nem eu comecei a fazer do primeiro dia, a visão ali, só que tu vai botando as coisas no chatzinho aqui, né? E eu me perdi onde as 3 atividades que já deveriam estar sendo compostas no escopo do material, entendeu? Por exemplo, da aula passada, eu esqueci de anotar e agora eu tô tentando onde eu busco. Óbvio, eu Na provavelmente vou gravação da ver a aula aula. passada. Tá, isso era o plano 1 que eu ia fazer. Eu só queria ver contigo se tu já não tinha alguma coisa só do escopo total do trabalho. Aula 1, eu Gravação da tinha que fazer aula. isso. Esse é o escopo. Tá, então tá, vou buscar lá. Professor é um sacana, né? Tá fazendo ter que assistir a aula toda. Não, Ah, eu acho. não é para ser sacana, tá? O Rodrigo e todos. Vocês me perdoem, mas assim, ó, assistir a aula é fundamental para ter um melhor entendimento, tá? Não é por qualquer outro motivo, por favor, acreditem nisso. Não é por qualquer outro motivo que não este, de ter um melhor entendimento. Para isso que eu vou levando aqui bem devagar, a gente vai conversando e tal. Eu peço que vocês participem também, né? Eu vou dizer que vocês estão participando pouco, vocês me perdoem, estou falando para todo mundo, tá? Vocês poderiam estar participando mais. Não tem essa de, mas eu não sei nada e tal. Bom, mas ler, eu também não nasci sabendo, correto, dá uma lidinha, pelo menos para poder questionar, né? Ó, isso aqui está falando ali, mas eu não acho muito legal, não. Já vi, não dá certo. Enfim, não importa. Ninguém aqui precisa ser unânime, até porque não existe isso, né? Unanimidade. Tá, gente? Então é isso. Vocês precisam ver as aulas todas para ter propriedade do que realmente vocês têm que apresentar e como atividade avaliativa. Bom, então agora eu vou jogar no chat aqui o bloco de hoje. Então está aí. 2 atividades, sendo que a segunda se desdobra ali em 3. Qual é a primeira? Então, eleger um tipo de internacionalização, dos tipos que nós vimos aí hoje. Então, importação ou exportação, direta ou indireta, franchising, joint venture, fusão/aquisição ou aliança estratégica. Ok? Número 1 é uma questão de eleição, de escolha, né? Que vocês vão entender, vão usar para botar no plano de internacionalização de vocês. Agora, só eleger poderia ser Unidunité, Salamé, Minguê, né? Não dá para ser assim. Então, o que importa? É justificativas. E aí eu já estou direcionando para vocês algumas, que fique bem claro, alguns filtros de justificativas. Não são os únicos, tá? Mas alguns que eu entendo, sinceramente, preciso, assim, um esforço mental um pouquinho maior. Quais são? Então, eu peço no segundo ponto para vocês justificarem a escolha do primeiro.
Quais são os filtros? 3 aí que eu peço. Recursos produtivos disponíveis, independentemente da escolha do número 1, tá? Tecnologia da informação, então alinhamentos potenciais e know-how produtivo. Vamos explicar cada um desses 3. Então, quando eu peço para vocês no número 1 lá, elejam um tipo de internacionalização, serve qualquer uma, todas estão certas. Então, não se trata de ter a certa ou errada. Todas são ok. O que vai dizer qual a melhor escolha? Essa capacidade de justificar. Na gravação não aparece o que é escrito no chat, por isso que eu estou lendo, por isso que eu estou falando. Muito bem, bem lembrado, mas por isso que eu vou lendo aqui, né? Então, número 1, vocês vão eleger o tipo de internacionalização. Todas as respostas, todos os tipos de internacionalização estão certos. Podem estar certos. Não se trata de estar certo ou errado aqui o entendimento, e sim qual melhor justificativa. Então, por isso que número 2, eu peço para vocês justificarem a escolha do número 1. E, para justificar, a gente sempre tem que ter Tem microfone aberto aí, gente. Dá uma fechadinha aí. A voz do bastidor aí tá rolando. Faz parte, acontece. Então, no número 2, eu peço para vocês justificarem com alguns filtros. Esses 3, que não são todos. O que está faltando aí, por exemplo? Potencial de crescimento financeiro. Então, vamos internacionalizar sob tal tipo, porque a gente vai crescer ou pode crescer, que é, na verdade, um argumento dos mais importantes. Pô, Capex, você é um dos mais importantes, por que você não está botando para a gente? Porque esse daí, ele não vai exigir uma forma de pensar muito elaborada, assim, pô, por exemplo, tu vai importar matéria-prima de um país estrangeiro, ao invés de comprar no mercado doméstico brasileiro, por quê? Primeira coisa, vai olhar quanto é que custa essa operação total. Primeira coisa. Ah, não, mas é mais cara, porém, ele tem ali, se for um minério, por exemplo, sei lá, alguma coisa mineral, ele tem uma propriedade físico-química, que nem eu dei o exemplo lá de freio, né? Que tem uma calorimetria melhor. Estou chutando aqui, né? Então, mas é mais cara, mas aí a qualidade é outra. Aí você não está comparando só por preço. Então, por isso que eu não peço preço, porque preço é uma coisa que naturalmente a gente olha, né? Eu pedi esses 3 aí, porque esses três filtros, eles requerem um pouco mais de raciocínio. Então, é isso que eu quero de vocês. Então, vamos lá. Então, justifique a escolha do primeiro sobre 3 aspectos. Primeiro, recursos produtivos disponíveis. Veja, recursos produtivos não é só matéria-prima. Recurso humano é recurso produtivo. Recurso de maquinário é recurso produtivo. Matriz energética é recurso produtivo. Você pode ter tudo isso que eu falei aqui até então, equipamentos, RH qualificado e tal, mas você tem gargalos de matriz energética. O Brasil é um país que tem isso como gargalo ainda, para a nossa potencialidade de crescer. Claro que o Brasil é um país que tem uma capacidade de geração energética, eu não estou falando de eletricidade, hein? Estou falando de energia, que é mais amplo. O Brasil, né, tem uma capacidade de energia, de geração de energia muito grande. Mas, para a nossa potencialidade de crescimento, ainda é muito esgoelada, ainda é muito gargalada. E daí também a gente poderia detalhar, e eu não vou ficar cobrando isso de vocês, mas poderia detalhar, não só na geração, mas como na distribuição. Querem ver, por exemplo, uma energia que o Brasil é muito forte, mas na geração
mas na distribuição não necessariamente, petróleo. Qual é a energia que a gente tira do uso do petróleo? Petróleo, ele é refinado, né? E em refinarias, que daí só por aí já é um gargalo para o Brasil, porque as 12 refinarias que o Brasil tem, elas tiveram um design, uma configuração, né, para petróleo pesado. Petróleo tem graus de leveza, tá, gente? Que varia aí de grau 1 até 33. Quanto maior o grau, mais leve. Ou seja, melhor. Então, quanto mais leve for o petróleo, melhor. Melhor por quê? Porque o derivado dele é mais nobre. Então, o derivado mais nobre é nafta, aquelas coisas que produzem polímeros. Depois vem a parte de combustíveis, né? Principalmente o óleo diesel. Então, o óleo diesel é uma coisa muito cara, a gasolina é cara no Brasil, né? Não só pela matéria-prima, mas por tributação, mas tirando esse elemento que é de outra natureza, né? Que é governamental. Então, o Brasil produz muito petróleo. Alguém tem noção da produção diária do Brasil de petróleo? É mais de 3 milhões de barris. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de petróleo, inclusive um dos maiores exportadores também. Só que a gente produz e exporta um petróleo que nós não conseguimos usar. Por quê? Porque há uma inadequabilidade ou uma incompatibilidade da maioria do petróleo hoje produzido no Brasil com as refinarias. E a maioria do petróleo produzido hoje no Brasil advém do pré-sal, que é um petróleo de melhor qualidade do que da bacia até então mais forte que produzia, que era a bacia de Campos. Então, a bacia de Campos produzia um petróleo muito pesado, e aí as refinarias da época o design delas foi para isso. Com o pré-sal, que é um petróleo mais leve, melhor, a gente é, não tem essa capacidade de refino. E olha que coisa triste. Quando a gente fala vou arredondar os números, tá? É um pouco mais, eu acho, que 3 milhões de barris de petróleo dia. Quando a gente fala 3 milhões, a gente está misturando aí nessa conta petróleo e gás, tá? Então, desses 3 milhões, eu posso dizer assim que 2,2, 2,3 é de petróleo e 0,8, 0,7 é de gás. Só olhando para o gás, olha o paradoxo, o gás é caro hoje pra caramba, né? Quanto é que está um P13? Um botijão P13. Em torno de 120. Tá barato isso aí, hein? Esse teu aí, Emily, tá barato. E um P45, que é aquele grande, quase R$ 500. É um absurdo. Vocês sabiam que a gente reinjeta a maior parte, para não dizer a maior parte, metade do gás que a gente produz no buraco, a gente reinjeta. Então, o Brasil tira petróleo junto com gás, claro que isso é separado, mas na hora de tirar mesmo, só o petróleo sai, porque o gás a gente reinjeta. Sabe por quê? Porque a gente não tem capacidade de distribuição. A nossa malha de gasoduto, né? Que é assim que se transporta gás, ela é menor do que a da Argentina. Então, vejam, isso tudo para dar uma ilustrada ali na letra A, tá? Então, recursos produtivos disponíveis não é só a matéria-prima base para a produção do que a gente está produzindo. É todo um conjunto de recursos produtivos, tá bom? Letra B, tecnologia da informação. Tem internet? Claro, isso é importante, mas qual o sinal? Qual é o sinal de internet que tem? Como é que é a disponibilidade de gadgets? O que são gadgets? São aparelhos, devices, né? Aparelhos. Vocês sabiam hoje que o Brasil tem mais aparelho de celular do que habitantes? O Brasil hoje tem mais de 230 milhões
de celulares. Significa que tem mais celular do que pessoa. Não necessariamente quer dizer que cada um brasileiro tenha um celular, mas fazendo o cálculo médio, é essa relação. Então, o Brasil não tem este gargalo, mas nem toda região tem o 5G. Por exemplo, vocês aí que são da Serra, não é isso? Caxias e Bento. Tem 5G aí? Vocês são a Bento, maioria de não. Caxias e Bento, não são? Aqui Bento, acho que ainda não, acho que só o 4G. Pois é. Cadê a nossa britânica? A Adriana. Are you there, Adriana? Are you online? Londres é uma das cidades do mundo mais conectadas ao 5G. Não é Londres, é Liverpool. Oh, sorry. E como Ah, é e Liverpool não é não? o quê? Conectada? É assim. Não, em 5G, tô falando em 5G. Não, aqui tá assim, alguns problemas, por exemplo, página da faculdade não tô conseguindo acessar, alguns problemas de conexão, mas assim, tem Wi-Fi até no ônibus aqui. Pois é, então assim, veja, isso é uma coisa que vai expandindo. O 5G no Brasil está cada vez melhor, né? Porque o plano de expansão ele foi concebido lá atrás de maneira a crescer gradativamente. Então, tudo bem, isso aí está melhorando. Eu tenho um aparelho que é 5G que antigamente, ano passado, pegava só em determinados locais no centro de Porto Alegre. Hoje já pega em mais locais. Aqui em casa não pega ainda, na zona sul de Porto Alegre, mas a coisa vai evoluindo. Então, tecnologia da informação também é todo um conjunto, tá? E o know-how produtivo é o quê? É o conhecimento de processos gerenciais. São técnicas, né? Então, você quando vai alinhar, comprar de alguém, vender para alguém internacionalmente, ou no campo doméstico, repito, esse raciocínio todo vale para a geografia doméstica, né? Dentro do país. Então, quando você vai fazer negócio, principalmente internacional, é difícil, até no nacional, né, você conceber que haja uma simetria de know-how produtivo. O que é know-how produtivo? Desde qualquer aspecto mais simples ao mais complexo. Então, por exemplo, técnicas operacionais de embalamento. Como é que embala o produto? Coisa simples. Como é que carrega o produto? Como é que manipula o produto? Vocês sabem me dizer, vocês que são da Serra, né? Isso aí tem que ser literatura, hein? Por que que garrafas de vinho tinto são escuras e de champanhe não necessariamente? É porque a claridade ela afeta no produto, né? Então tem que deixar mais escurinho para manter a qualidade. Exatamente, né? Daria para dizer que é a teoria da Rita Lee, né? No escurinho da garrafa de vinho. Taran, taran, né? Não é bem assim a música, mas tudo bem. O vinho é fotossensível, né? O vinho tinto, né? Eu não sei se o branco também é, mas acho que não. O tinto, com certeza, ele é fotossensível, ele reage. Tanto que a primeira coisa que a gente aprende quando vai fazer aquele tour de vinho, né? Tu fica bêbado lá, tomando um monte de vinho, cada gole que tu dá provando, tu já fica doidão logo depois. É que o vinho é um organismo vivo. É por isso que ele tem o vinho tinto, né? Por isso que ele tem aquela garrafa mais escura e é guardado em caves, né? Cavernas e tal, subsolo, né? Muito bem. Então, gente, know-how produtivo, desde as coisas mais simples, que nesses exemplos que eu estou dando, a know-how mais complexo, como, por exemplo, quem trabalha com equipamentos óticos. Alguém aqui trabalha com equipamento ótico? Quem trabalha com equipamento ótico, lentes, próprios chips mesmo, tá? Chip chips de celular, chip de qualquer tipo de aparelho, chips, tem que ter controle de partículas suspensas do ar. Quem já acordou num belo dia, depois de uma festa, assim, na manhã seguinte, aquele sol, e aí entra aqueles fios de luz, assim, por alguma fresta da janela, a gente acha que está em outra dimensão, né?
E aí você olha para aqueles feixes de luz e vê um monte de partículazinhas ali, parece aquele filme do Jedi, né? Aquelas coisas assim. Aquilo ali é poeira, é o que a gente chama de poeira. São partículas sólidas suspensas, fiapinhos, né? Não é areia necessariamente, são partículas suspensas. Quem trabalha com produtos óticos tem que ter filtros de ar controlando o nível de partículas suspensas. Por quê? Porque se uma partícula dessa cai num aparelho, no suprimento, pode danificar, pode comprometer. Por que a gente aprende, se é que vocês aprenderam isso, que quando você vai torcer uma lâmpada, você deve evitar botar a mão na parte de vidro, onde acende a lâmpada propriamente dito? Porque vai queimar a lâmpada. Mas por que vai queimar a lâmpada? Cultura inútil agora do Capec aqui, né? Que a nossa mão produz. Energia. Não. Que a nossa mão produz gordura. A gente é gorduroso, né? Nós produzimos gordura. Tu bota ali a mão na lâmpada, você vai deixar uma gordurinha ali, é tipo um óleozinho. E aquilo ali vai esquentar mais naquele ponto onde está o óleozinho. E aquilo ali vai fritar e vai explodir naquele ponto. Então a lâmpada deixa de esquentar por igual. É que nem ferrugem, só que ao invés de esquentar, a ferrugem oxida, né? Então é mais ou menos assim. Essa foi uma cultura inútil pesada, né? Mas tudo bem. Então, gente, o trabalho é esse, tá? Elejam um tipo de internacionalização e, principalmente, justifiquem sob esses 3 pontos de vista. Perguntas que surgem. Precisa ser, esse bloco de hoje precisa ser alinhado aos blocos anteriores? O verbo precisa é muito amarrado, seria bom. Eu não vou, como professor aqui, dizer tem que ser, porque senão eu não vou penalizar. Não vou fazer isso. Mas assim, gente, ó, na vida real, sim. Diga, dona Jennifer. Não? É que você fez assim, você está só se espreguiçando. Está mostrando o muque aí pra Tá gente. espreguiçando. Tá bom. Gente, perguntas, dúvidas? Eu tenho uma. Diga. Na primeira ali, eleger o primeiro tipo de internacionalização. Eu posso escolher uma só ou tem que explicar uma por uma? Não, uma só. Uma só? Eleger um Tá. tipo. Eu não estou pedindo para explicar, não, tá? Estou pedindo só para justificar por que da escolha daquele tipo. Sim. E justificar sob aqueles 3 pontos de vista ali, do número 2, né? Beleza? Moçada, no meu relógio são 7 para as 9, tá? Então, praticamente hoje vocês têm mais de uma hora para, pelo menos, conceber o que vão fazer. Então, assim, ó, sugestão de trabalho, sugestão. Primeira coisa, não tem que entregar nada hoje. As entregas, ou a entrega será única no 6º encontro, tá bem? Então, hoje não tem que entregar nada, não vou cobrar nada, etc, etc, nem que parcialmente. Beleza. A minha sugestão é que vocês, pelo menos, como piso, não teto, piso, pelo menos, pensem, né, nas respostas que vão trabalhar, que vão eleger. Então, pensa no número 1, mas já avaliando. Pô, eu vou fazer importação. Tá bom, mas eu vou conseguir arrumar justificativa para recursos produtivos disponíveis no local da onde eu vou tirar esse produto que eu vou importar? Então, a gente tem que pensar na viabilidade dos argumentos. Vejam, eu estou colocando para vocês um problema que é da vida real. Se isso aqui, nós aqui, ao invés de ser uma turma de aula, fosse uma empresa, e eu, sei lá, fosse o dono da empresa, CEO, né, da empresa, eu ia chegar para vocês e dizer, ó, senhoras e senhores gerentes, diretores, todo mundo aqui top, né, ganhando 20 mil aqui básicos por mês. Tá bom assim, Rodrigo? Posso te contratar ou não paga teu salário ainda? Onde que eu assino? Então, eu vou chegar para vocês e dizer assim, ó, eu não vou chegar e dizer temos que internacionalizar, porque internacionalizar não é o fim em si, né?
Eu vou chegar e vou usar as motivações. Ó, precisamos vender mais, precisamos entrar em tal mercado, precisamos embarrear a entrada de outros, etc, etc. Mas é claro que aqui, como a disciplina é essa, eu vou induzir. Ah, então a gente vai acabar tendo que internacionalizar. Ou seja, achem parceiros. Achem parceiros, achem, ou melhor, elejam o tipo de internacionalização que mais se adequa ao nosso negócio, e aí vem os filtros, que são esses três, fora o básico, que é quanto que vai render mais, né? Porque dá mais trabalho, né, gente? Às vezes até não, né? Como eu disse para vocês, o cálculo tributário nosso é o terceiro lugar no mundo. Então, em termos de tempo, de complexidade. Então, às vezes, deixando de fazer esses cálculos, a gente ganha produtividade. Por isso que, às vezes, o custo, a questão do preço, nem sempre é o quesito mais importante ou único, né? Então, às vezes, você até paga mais caro, mas você tem mais rápido o item. Você tem um desembaraço mais rápido do que, às vezes, trazer um produto da Zona Franca de Manaus. Alguém tem noção da distância que é daqui até a Zona Franca por terra ou por água, pela cabotagem, né, pela costa? É demorado. Às vezes, você trazer uma coisa de avião da China vai mais rápido, bem mais rápido. Às vezes, A gente traz coisas de Manaus e só por título de curiosidade, demora geralmente em torno de 40 dias para chegar e um container custa 18 mil reais para trazer para cá. Então é caro também, além de demorado. Mesmo estando dentro do mesmo país, é bem caro. e se vocês já tivessem visto como é que eles carregam lá, você já foi ver, Emily? Foi a Emily que falou? Sim, eu nunca fui ver, tá? Mas do jeito que as coisas chegam aqui, já mais ou menos sei como é que funciona, né? É estômago de aço que tem que ter, meu amigo. É um troço assim, na beira do rio, um troço bem precário, dá nervoso. O dia que vocês forem lá e ver, vocês vão se lembrar dessa minha fala. Bom, entenderam então, gente, o que é para fazer? Então, ao trabalho. Eu vou estar aqui, vou fechar minha câmera, vou dar uma pausa na gravação e fechar meu microfone, mas vou ficar aqui, obviamente, atento a qualquer um que precise de algum apoio. Até o último aluno estar aqui online. Quando eu ver que não tem mais ninguém, daí eu encerro e baixo a aula, gravo, disponibilizo lá. Nosso próximo encontro, já adiantando aqui então, né? Na quinta que vem, 19 horas, e nós vamos tratar do assunto gestão de riscos. Porque, veja, qual é o raciocínio? A gente vai fazer todo o esforço para conceber uma operação de internacionalização, mas também temos que nos preparar para os riscos inerentes, né? Que nem tudo são flores. E aí, na quinta-feira, a gente trabalha isso. Tá certo? Então, beleza. Então, caso eu não interaja, vocês não interajam mais comigo, então, até mais, até quinta. Vou ficar aqui à disposição de todos, até o último aluno estiver presente no horário de aula, tá bom? Ninguém tem nenhuma dúvida, pergunta? É só baixar a cabeça agora e trabalhar? Perdão, celular, tô com um alarme aqui. Então tá. Então, bom trabalho, gente. Vou ficar aqui, tá? No bastidor. Moçada, uma dúvida que surgiu aqui no chat, mas que pode ser do interesse de todos. Então, por isso que eu estou vindo aqui gravando, inclusive, e falando para todos, tá? A dúvida precisa estar falando de uma empresa real ou se pode fazer, né, uma proposta aqui de resolução para uma empresa fictícia? Pode, tá? Não é o ideal? Não, não é o ideal. Sob qual ponto de vista? Então, eu tenho que justificar também o porquê que eu estou falando isso. Porque, vejam, se vocês raciocinarem com situações reais, eu entendo que vocês vão estar sintetizando soluções mais úteis para vocês, ou seja, soluções mais reais. Mas, claro, como prof aqui, eu não vou ficar exigindo que tenha que ser da empresa tal e coisa que vocês trabalhem, porque talvez tenha gente que nem esteja aí trabalhando.
Então, assim, podem falar tanto da realidade momentânea, né, da empresa que vocês trabalham ou são donos, podem falar de empresas do passado, se quiserem. Ah, entrei agora numa empresa, não conheço nada, enfim. Ou podem falar do empreendimento futuro também, que vocês queiram, né, planejar, já aproveitar. Tá bom?